No século XVIII, o Brasil chegou a ser responsável por metade da produção mundial de ouro. Hoje, são 2% só. Mas o Brasil segue forte na área. No ano passado, a gente foi o 13º maior produtor do mundo, com 70 toneladas. E se o Brasil já forneceu 50% do ouro do mundo, hoje é o Canadá quem explora 50% do ouro do Brasil. Mais precisamente, as mineradoras canadenses que operam por aqui. A maior dessas aí é a Kinross. Sozinha, ela extraiu 1/4 do ouro brasileiro no ano passado, quase 17 toneladas. Dá um cubo de 1 metro de lado. E em se tratando de ouro, é bastante coisa. Só 18 minas no mundo tiram mais do que isso num ano. Tudo isso por cortesia da mina de Paracatu, em Minas Gerais, que a Kinross opera. Ela é a maior do país. A mineradora canadense comprou do Ike Batista, olha só. Mas isso a gente vê mais pra frente. Completam o time canadense por aqui a Equinox, a Aura Minerals, a Jaguar, a G-Mining e a Pan American Silver, que apesar do nome tira 80% do faturamento dela com mineração de ouro. Mas por que Canadá? Por que não o Brasil mesmo, já que de mineração a gente entende alguma coisa, né? Por causa da Bolsa de Toronto. Ela é o paraíso das Junior Mining. Junior Mining são empresas de mineração que nem sempre são tão juniores assim. Elas podem faturar para mais de $1 bilhão, mas que não se comparam com mastodontes assim da mineração, tipo a Vale, Rio Tinto, Anglo American. A Bolsa Canadense concentra 40% das mineradoras de capital aberto no mundo. O próprio Ike Batista abriu a primeira empresa dele no Canadá, na década de 80. Essa empresa era a TVX, uma Junior Mining de ouro que acabou vendida para Kinross há mais de 20 anos, junto lá com a mina de Paracatu. Essa mistura de Brasil com Canadá começa por causa de um ponto que os dois países aí têm em comum. São duas potências da mineração. Se o Brasil foi o centro global do ouro no século XVIII, no final do século XIX, o Canadá foi o protagonista. O tio Patinhas, em pessoa, começou a carreira de quaquilionário na corrida do ouro do Klondike, que aí atraiu 100 mil garimpeiros para o extremo norte do Canadá em 1896. E até hoje, o Canadá dá ouro pra caramba. A produção lá é de 200 toneladas por ano, quase o triplo do Brasil. No século XX, a fartura mineral lá do Canadá se encontrou com outro fator, uma economia forte. Isso garantiu fartura de capital e transformou a Bolsa de Toronto no maior centro global de financiamento para empreitadas de mineração. Um ecossistema próspero. Tão próspero que o Canadá ficou pequeno. 1.300 mineradoras de lá têm minas fora do Canadá hoje. A América Latina é o destino principal, Brasil incluído, lógico. Até 1995, a mineração aqui no Berço Esplêndido era proibida para empresas de capital estrangeiro. Quando caiu essa restrição, as mineradoras canadenses encontraram um terreno fértil por aqui, principalmente as de ouro. As mineradoras daqui se concentravam em minério de ferro e outros metais não preciosos, e ainda se concentram. O próprio Ike Batista, que a gente está falando tanto aqui, largou o ouro para se aventurar no ferro, numa tentativa de criar uma nova Vale. O ponto é que tinha um vazio de capital na mineração de ouro no Brasil. Aí as canadenses entraram, fizeram a festa e nunca mais saíram. Agora, com a cotação do ouro no maior patamar da história, essa festa bombou de vez. Eu falei com o Rafael Marque, diretor de infraestrutura da Alvarez & Marsal. Ele comentou o seguinte, que o break-even do mercado de ouro é uma cotação ali de $1.000 a onça. Abaixo disso, começa a não valer a pena. Acontece que a onça, quer dizer, a porção de 31 gramas, tá $3.500 hoje, muito acima. Aí é só correr pro abraço. A receita da Kinross com as minas dela no Brasil e lá fora cresceu 38% em um ano. A receita da Equinox, segunda canadense que mais produz por aqui, cresceu 75%. A da Anglo Gold, que não é do Canadá, mas tem mina no Brasil há 190 anos, cresceu 75%. Mas vem cá, e a Vale, a maior mineradora do Brasil? As 4 mineradoras que mais extraem ouro por aqui são a Kinross, que a gente falou, que respondeu por 23% da produção no ano passado, a Vale com 19%, aí vem a Anglo Gold com 16% e a Equinox com 11%. Quer dizer, a maior mineradora do Brasil fica com a medalha de prata no pódio do ouro, mas tem Canadá aí no meio também, é o que a gente vai ver agora. A receita da Vale com ouro nem aparece no balanço dela. Essa receita vem junto com o faturamento de outra extração, que é a de cobre. É que a Vale não produz ouro de forma direta.
O metal amarelo, no caso dela, é só um subproduto da extração de cobre, que acontece em duas minas do complexo de Carajás, no Pará, a mina de Salobo e a mina de Sossego. Acontece que essas minas de cobre têm uma certa quantidade de ouro, e a extração é tão forte que só esse ouro residual, no ano passado, por exemplo, já deu 13 toneladas. Multiplica isso pelo preço médio do ouro no ano passado. Dá $1 bilhão. Mas a conta é mais complexa aí. A Vale opera, nesse caso, com contratos pré-pagos. Grosso modo, significa o seguinte: a Vale combina com algum grande comprador de ouro que vai extrair tantas mil toneladas de cobre que dentro dessa produção provavelmente vai ter tanto por cento de ouro. Aí ela deixa essa produção vendida, essa produção de ouro vendida como uma forma de financiar a extração de cobre. Os preços nesse tipo de negócio são menores que os de mercado, já que o financiador ali, quem está comprando ouro, assume uma parte do risco pela empreitada. Sempre pode ter menos mineral do que os geólogos previram, por exemplo. Um exemplo prático. Lá em 2013, a Wheaton Precious Metals do Canadá, onde mais, contratou 75% de todo o ouro que a mina de Salobo viesse a produzir ao longo da vida toda dela. O valor combinado lá atrás foi de $420 a onça. Isso era 1/3 do preço médio do ouro lá naquele ano. Isso com uma correção monetária para ir compensando a inflação do dólar ao longo do tempo. 75% da produção de Salobo deu 8,4 toneladas no ano passado. No balanço da Wheaton consta que o lucro com a revenda desse ouro foi de quase $2 mil por onça em 2024. Dá $500 bilhão para eles. Na outra ponta, a Vale extraiu 200 mil toneladas de cobre da mesma mina. Isso colaborou com $1 bilhão e 400 milhões lá para o resultado da Vale. Quer dizer, bom para ambas as partes. Esse é o jogo.